voltam a melhorar. Acho que Vai, melhorou agora aqui, vai vai ficar. vai no voz e violão aí mesmo. Pô, vamos no ao vivo. Quem sabe faz ao vivo aí. Mas fala aí, meu Exatamente. irmão. Eu vi que você Muita estava no julgamento agora aí no TED, né? Tava defendendo um colega lá que estavam dizendo que ele pegou dinheiro do cliente e não devolveu. Porra, aí sempre tem dessa, né? Esse tipo de acusação contra colegas advogados por aí. E a nossa discussão lá não era nem se o cara pegou dinheiro ou não pegou. A discussão era que ele tinha que ter direito de defesa, entendeu? E Sim, dentro da nossa casa de advogado, o advogado tem que ter direito de defesa. A acusação pode ser a mais grave que tiver. Nós não podemos fazer julgamento moral, né? Nós temos que defender o direito de defesa, porque se a gente não brigar dentro da nossa casa para proteger o direito da gente, como é que a gente vai para a rua brigar pelo direito dos outros? Não é verdade? verdade. E aí o Concordo. tribunal concordou conosco lá e a gente terminou reconhecendo o direito do colega lá à prescrição, que não julgaram ele a tempo e resolveu o problema do colega lá. Ótimo, menos um problema. Mas, doutor, é o seguinte, o papo de júri aqui a gente tem como finalidade compartilhar algumas informações, um bate-papo, Certo. conhecer um pouquinho aí do seu trabalho, tanto no Pará como no Brasil inteiro. Eu vi aqui que você já foi responsável por grandes decisões na seara criminal, especialmente aí no tocante a... Eu vi que o Erid, né, doutor Erid estava junto, no tocante Ela é ao meu amigo. o silêncio parcial. Inclusive um julgado aqui de Minas, no qual foi impetrado aí um habeas corpus por vocês e foi É, concedido, né, liminarmente para que o cliente pudesse responder somente as perguntas da defesa. Então, eu queria que você é. contasse um pouquinho aí do seu dia a dia aí para a gente iniciar esse bate-papo nosso. Olha, amigo, o que acontece muito aqui, né, no escritório? Aqui no escritório é algo que a gente prega muito, é o preparo técnico, é a discussão da causa. A gente não tem problema aqui, por exemplo, a gente fez uma peça e de discutir com o nosso estagiário, com os advogados, todo mundo vai olhar a peça, porque é algo que a gente sacrifica tudo para que o que a gente esteja escrevendo a outra pessoa compreenda, entendeu? Não, quanto mais simples a gente escrever, quanto mais objetivo a gente falar, melhor. E isso eu te digo porque é muito importante no tribunal do júri, que a ideia aqui é muito falar sobre o tribunal do júri, é o colega advogado falar simples. Ele não precisa dificultar. Falar simples é a quinta essência da sabedoria. Quem fala com muita dificuldade, quem coloca muita conversa, coloca muito enfeite na conversa, é porque tem pouco a dizer, sabe? Então isso é muito importante. Quando a gente vai falar num caso de tribunal do júri, a gente tem que ser claro, porque todo o processo a sociedade está envolvida. O povo quer saber o que está acontecendo. E muitas das vezes ele está contra o nosso cliente porque ele não entende o que está acontecendo. E aí, quando o colega vai dar fazer uma entrevista, dar uma entrevista, ele vem com um monte de juridiquês que o povo olha para aquilo e fala: eu não entendi nada. Parece que ele está escondendo algo. Né? E não é por aí que a gente tem que fazer. A gente tem que proteger a imagem do nosso cliente. Porque muitas vezes a gente ganha um processo, a gente inocenta a pessoa e ela continua sendo destruída socialmente. Porque não se teve essa preocupação de explicar para a sociedade o que está acontecendo, de trazer a sociedade junto, de discutir junto. E nós tivemos um caso muito emblemático aqui no estado, aqui no Pará, que foi a chacina do Guamá, né? Que várias pessoas terminaram sendo assassinadas, né? E o nosso cliente terminou sendo preso, e ele era dono de uma panificadora, onde todos teriam se reunido na frente, os que teriam matado, né, e tudo mais e tal, está em tese, está discutindo aí no processo, e todo mundo foi preso. E a sociedade veio em cima muito forte dele, sabe? Muita pressão, muito complicado. E ninguém queria ouvir a gente. Ninguém queria ouvir a defesa. A gente ligava. Eu tenho relação com o pessoal aqui dos meios de comunicação, com jornais. Eu telefonava, falava: olha, eu estou querendo falar sobre isso. O pessoal: Lucas, não tem pauta. Não tem pauta para falar sobre isso. Não tem pauta para a defesa falar aqui. A pauta é mostrar só o outro lado e tudo mais e tal. Só que tem uma questão. Na hora que chega o momento da audiência, aí eles vão querer ouvir o advogado, porque tem aqueles 30 segundos, aquele minuto que quer ouvir todo mundo. E aí, nesse momento, a cada audiência que acontecia, a gente vinha prestando esclarecimentos e chegou ao ponto de, no final das audiências, todos os comentários que tinha quando era divulgado na internet sobre o caso, as pessoas comentando: esse cara é inocente.
esse cara não tem nada a ver. A própria sociedade, nos comentários, nas postagens, no que, que os próprios meios de comunicação faziam, terminaram começando a defender o nosso cliente. Foi algo muito significativo isso, entende? E hoje, querendo ou não, o acusado de um processo penal, ele de uma certa forma ele fica muito refém da mídia, né? A mídia, de uma certa forma, ela tem uma carta branca para acabar com a reputação da pessoa. Então aí Isso é algo que hoje, por exemplo, pelo que eu vejo, talvez nós tenhamos que explorar melhor a advocacia, sabe? Porque hoje nós temos as redes sociais. Se tu fores ver, por exemplo, a Globo ou vários meios de comunicação, eles estão, principalmente o televisivo, está meio que em decadência, né? Não se está mais tanto assistindo isso, é mais televisão quando é rede fechada, ou então a gente passa mais tempo no celular, mais tempo no Instagram. Eu recebo muitas notícias pelo Instagram, pelo Twitter, né? Pouco eu vejo TV, eu assisto muito pouco, eu assisto quando eu quero uma questão específica. Então, a gente tem que explorar mais as redes sociais. Nós temos que explorar mais as redes sociais, discutir mais as redes sociais. Isso é algo muito importante. Hoje tudo viraliza no WhatsApp. Então, a advocacia também tem que saber trabalhar com isso, porque ela tem que saber levar a sua versão. Só que a versão da advocacia, da defesa, ela sempre tem que respeitar, é importante isso, ela sempre tem que respeitar a vítima, a pessoa que está se dizendo vítima. Principalmente num primeiro momento, que você está buscando igualar as forças. Isso é muito importante. Depois, quando tu mostra que ela está mentindo mesmo, aí tu pode atropelar. Mas enquanto tu não consegue mostrar que ela está mentindo, que tu está tentando ponderar, você tem que ter um respeito, uma ponderação. A partir daí é quando você consegue igualar as forças e você consegue realmente mostrar o que está acontecendo. Sim, principalmente no júri, que a gente trabalha ali com sentimentos, né, dos familiares da vítima, tratando aí de homicídio consumado, e de um acusado que, de uma certa forma, está ali numa situação sendo injustiçado. Então, o advogado, muitas vezes, se ele não tiver esse tato, esse cuidado com a imprensa, e muitas vezes em transmitir essa mensagem, ele acaba, de uma certa forma, criando uma antipatia e até mesmo prejudicando o cliente. Eu já vi casos aqui que acaba que o advogado acabou atrapalhando toda a situação por uma simples entrevista de 10, 20 segundos. Então é muito importante isso que você disse. O Maurice Garçon, que fala sobre retórica, que escreve sobre retórica, ele fala o seguinte: isso é um grande mal. Na verdade, é um grande mal não, é algo que faz parte da nossa profissão. A gente tem um poder de brigar pela liberdade das pessoas, né? E quando a gente começa a conseguir a liberdade dos outros, muitas das vezes a nossa falta de idade, a falta de experiência faz com que suba um pouco uma arrogância, alguma questão nesse sentido. E isso faz com que, às vezes, a gente se mostre como se fosse maior que o nosso cliente, ou se coloque numa situação que o cliente fica meio que diminuído perante a causa. É como se você, numa entrevista, fosse mais importante que a causa. E não é verdade. O advogado ele não é mais importante que a causa. O advogado está ali para que as pessoas compreendam a causa. Então, o advogado, o grande foco do advogado é esclarecer sobre a causa, é ponderar sobre aquela causa, é fazer com que o juiz tome a melhor decisão possível sobre aquela causa. É isso que diz o artigo 133 da Constituição, que diz que nós somos uma função essencial à administração da justiça. Ou seja, a gente contribui para que a justiça seja feita. E a gente vai contribuir como? Com ponderações que sejam úteis, com ponderações que sejam importantes para que o judiciário possa tomar uma decisão. A gente não decide, a gente não é juiz. Então, tem muitas vezes que tu estás falando é muito importante, que o colega ele sobe no salto alto, né, e vai dar uma entrevista e termina falando um monte de besteira, porque, na verdade, ele está preocupado com a imagem dele. Ele está preocupado com o cliente. E quando a gente não se preocupa com o cliente, a gente entra em derrocada. Derroca a advocacia. Porque todo mundo vai começar a falar, esse cara só se importa com ele mesmo. Esse cara não está nem aí para o cliente. Esse cara só se importa com o cliente. Olha, eu tive um processo aqui no meu estado que eu tive que me afastar de muitas pessoas do meu estado. Muitas. Porque era um processo envolvendo pessoas poderosas. E não era do júri.
Era uma questão de crime econômico, acusação de corrupção e tudo mais e tal. E eu tive que me afastar de muita gente. São escolhas que o advogado tem que fazer. Para poder vencer essa causa, eu tive que me afastar de pessoas queridas. Porque se eu permanecesse ao lado delas, poderia parecer de alguma forma que eu estaria influenciando no argumento da causa. Ou então, poderia parecer que eu estaria prejudicando o meu cliente. Então, eu resolvi me abster. Eu resolvi ficar longe. E isso foi uma escolha ruim. Foi uma escolha ruim, não. Foi uma escolha difícil. Porque isso terminou refletindo em relacionamentos, diversas questões com colegas advogados. Mas, no final das contas, passados os anos, eu ganhei o processo. Né? E o cliente foi inocentado. O cliente terminou sendo inocentado. E foi uma causa que, ao final, terminou até com um pedido de impeachment do nosso Procurador-Geral de Justiça do Estado. Então, do Ministério Público. Então, foi uma causa muito séria. Né? Então, a gente tem que ter essa postura, porque se a gente não pensar no nosso cliente, quando a gente pensa no nosso cliente, a gente advoga bem. Quando a gente pensa na gente, nós advogamos de forma medíocre. E é engraçado você falar isso, Lucas, e concordo totalmente contigo, principalmente quando a gente leva esse papo para a seara do plenário do júri. A gente acaba pegando advogados no dia a dia, eu que já tive a felicidade de participar em mais de 200 plenários, o ego fala muito, né? Principalmente na acusação. Às vezes a gente pega um promotor de justiça, a gente imagina e fala, pô, hoje o cara vai deitar e rolar, né? No jargão aqui de Minas, aqui. Mas muitas das vezes ele é tão arrogante, o ego, a vaidade toma conta da fala dele que ele acaba se perdendo. E aquilo que você disse, a advocacia criminal, ela é um sacerdócio, né? Muitos de nós, as pessoas acham que às vezes é ostentação, é aqueles que gostam ali de postar fotinha de carro e aquele empoderamento, mas não sabe que a advocacia vai muito, muito além disso. A advocacia criminal é isso que você falou, é se abster, às vezes, de ter um contato com um amigo mais próximo que você está trabalhando em determinado caso. Então, é um sacrifício que o advogado faz para defender um direito à lei, um direito que não é dele. Então, é muito bacana isso que você pontuou. Eu queria ouvir de você como é que é a questão do júri aí no Pará. Tem júri, comarca... A comarca que você trabalha é qual? Eu trabalho na capital. Meu escritório na capital mesmo, capital, né? Fica na capital, em Belém. Mas nós fazemos júri praticamente no estado todo, basicamente. Sim. Em várias cidades a gente ainda não fez, porque o nosso estado ele é assim como Minas Gerais, né? Mas não tem tantos municípios como Minas Gerais. Não tem tantos municípios. Minas Gerais, a gente pega o carro, em 1 hora a gente passa por 30 cidades, né? Então, uma cidade do lado da outra. É incrível isso. Aqui eu falando contigo, eu estou na cidade de Coronel Fabriciano, mas ao meu redor aqui tem 2 polos, que é Ipatinga e Timóteo, e que são cidades também bem maiores que a nossa, mas que acabam se entrelaçando entre elas. Mas é o que você falou. Eu conheço Minas Gerais, fui até Reduto, aí em Minas Gerais, é a terra do café. Então é uma cidade é um estado que é muito querido para mim. E aqui no nosso estado a gente faz júri no estado todo, faz júri fora, eu estou com júri hoje agora para marcar na Bahia, tenho júri no Piauí, tenho júri no Mato Grosso, tem vários estados que a gente termina fazendo tribunal do júri, com colegas, né, parceiros, grandes amigos. Ô Lucas, e qual que é a dificuldade que você tem encontrado, que você percebe e que você consegue perceber na advocacia criminal, o maior percalço que o advogado tem no tribunal do júri? Você já teve essa reflexão? Já tive. O maior problema que o advogado tem no tribunal do júri é, primeiro, não falar claro. Tem que falar claro. Segundo ponto, ele tem que conversar com o cliente dele. Tem que ouvir o cliente dele. Tem muitas vezes que a gente quer tomar uma decisão que a gente acha que é o certo, mas a gente não conversou com o nosso cliente. Isso não é só do júri, mas isso é do processo como um todo. O cliente tem que saber o que está acontecendo. Você tem que ponderar com ele. Olha, está acontecendo isso, aconteceu. Não é tu chegares com ele, por exemplo, não é minha postura chegar com o cliente e perguntar assim, qual é a verdade, o que foi que aconteceu? Eu não pergunto isso. Eu entendo que isso é uma questão da pessoa, ela me dizer ou não, o que ela entende. Mas agora a pessoa me conta, eu vou ler o processo, vou dizer para ela, olha, isso aqui que tu está dizendo não bate, por conta disso, por conta daquilo. A gente vai ter que fazer uma perícia, nós vamos pagar uma perícia, vamos fazer isso daqui e tudo mais e tal. Fizemos a perícia, vai chegar com o réu e vai dizer, olha, isso aqui que tu está dizendo não bate, e nós pagamos essa perícia. Então a gente está vendo que o teu argumento não é forte. Aconteceu alguma coisa, talvez seja uma fraude processual, talvez seja alguma questão que estão fazendo contigo, tem que conversar, porque o cara tem que saber que tu és advogado.
O cara tem que saber que tá todo mundo contra ele e tu és um cara que tá com ele e vai lutar. Ter a confiança não é fácil. O cara mente para ti. Tu sabes disso. O cara mente porque é a primeira vez que está passando na frente dele um processo, um problema desses, e tu já chegas lá com ele para conversar e ele tem que confiar em ti. Ninguém é obrigado a confiar em ti de primeira. Quem és tu, porra? Quem és tu para o cara confiar? Tu não é parente dele, tu não é amigo dele, tu és um cara que está sendo pago. Por que ele tem que confiar em ti? A confiança se conquista, entende? E a gente tem que ter a confiança do nosso cliente para ir para a guerra, para ir para a luta, para ir para a briga, brigar no processo. E mais, o cliente tem que saber o processo. O cliente tem que conhecer a causa. Porque quando a pessoa conhece do que está sendo acusada, ela te ajuda a defendê-la. Ela te ajuda a colocar argumentos. Tem muitos colegas que levam seu cliente para o plenário e o cliente não conhece a causa. O cliente não sabe a causa. Não entende o que estão acusando ele. Ele sabe por cima, ele bota na mão do advogado e pronto. Tem pessoas que realmente são muito relaxadas com isso. Deixa na mão do advogado e que se dane. Eu não gosto disso. Eu gosto de cobrar o meu cliente. Cobrar ele para participar é a vida dele, pô. Se der zebra, quem vai preso é ele, não sou eu. Verdade. Então, eu chamo o cara para participar, entendeu? Isso muda muito. Isso muda muito o resultado no plenário. Porque tu começas a ter argumentos muito fortes. E mais uma coisa que eu acho importante. A credibilidade. Por exemplo, hoje tem um problema muito grande que eu tenho visto em todo o país. Não sei se deve estar acontecendo em Minas Gerais. Está acontecendo em Minas Gerais. Que é o Ministério Público ficar oferecendo denúncia sem apresentar os laudos. Ele não apresenta os laudos, ele quer juntar depois. A gente não pode aceitar isso. Como é que tu vai apresentar uma resposta escrita sem os laudos? Aí o colega diz assim, não, eu vou apresentar a resposta escrita, e aí no meio da instrução chegam os laudos. Porra, tuas testemunhas poderiam ser outras, as tuas perguntas poderiam ser outras, os teus quesitos. Tu poderias ter contratado uma perícia para questionar, poderia ter uma ilegalidade no laudo, etc. Tu vai deixar chegar no meio do processo para chegar ao laudo? Isso é muito arriscado. Isso é um problema muito grande e está acontecendo direto. Eu estou com pelo menos 3 processos aqui no meu estado que a gente está fazendo guerra agora por conta da ausência de laudo, ausência de mídia, ausência de CD. Os caras falam uma coisa, diz que está no CD, mas o CD não está no processo. Aí como é que eu vou poder apresentar a resposta escrita sem isso? Então a gente tem que brigar. E no júri isso é muito importante. Por quê? Porque tem colega que pensa assim, sabe? Não, eu não vou pedir isso porque isso não está no processo. E como isso não está no processo, vai chegar lá no júri e não vai chegar. E isso não vai estar no processo. Isso é pensar no futuro, sem base nenhuma. Porque se está periciando e o processo está lá no centro de perícias ou está com o Ministério Público, uma hora ele vai juntar no processo. Aí tu já pensou se o interrogatório do teu cliente, o cara dá um interrogatório e chega um laudo no meio da causa totalmente contrário ao que ele está dizendo? Como é que ele vai se passar na frente dos jurados? Ele é um mentiroso. E vou te falar uma coisa, viu, Lucas? Já vi, já presenciei e inclusive já representei muitos laudos, principalmente vindos, né, de perícias aí da Polícia Civil, aportarem primeiro no Ministério Público do que no processo. Então, muitas das vezes, o que é normal. O que é normal, porque o Ministério Público, ele também pode fazer a investigação dele e tudo mais e tal. Mas ele recebendo tem que juntar nos autos. Ele recebendo tem que juntar nos autos. Por isso que é importante a gente sempre estar cobrando certidão. Certifica na Polícia Civil. Já foi finalizado o laudo, que às vezes vai para lá e eles não comunicam a Justiça. Pede no Ministério Público. Vai no centro de perícia solicitar. Eu não gosto, por exemplo, de ir para um processo sem ter todas as informações. E elas podem ser muito ruins. Tem um negócio do celular. O celular vai para a perícia, aí vem todas aquelas informações. Às vezes o interrogatório do cliente não interessa. O que interessa é o que está no celular. E aí o que acontece? Os colegas não brigam por isso. Aí depois chega esse celular e olha o cliente. Tá entendendo? A gente não pode. Então a gente tem que saber todas as informações, por mais ruins que elas sejam, a gente tem que saber que é a partir delas que o cara vai ter defesa. Sem elas, você fica correndo um risco danado. E o cliente tem que saber que ele está correndo risco. É muito melhor a gente saber tudo que tem, a gente peticionar cobrando, cadê a perícia, eu quero saber e tudo mais e tal, porque lá na hora do plenário, tu vai dizer que foste tu que cobraste essa perícia.
Tu vai brigar por credibilidade. E a nossa profissão, ela é muito criticada porque não primou, alguns colegas, uma pequena minoria, primou por ausência de credibilidade. E isso sujou o nome de todo mundo. E no júri, o povo vota em quem ele acredita. O povo vota em quem ele concorda. O povo vota em quem ele diz, esse cara é justo, esse cara é sério, esse cara não está brincando. Então, se a gente trabalha com seriedade desde o início, nós estamos primando pela credibilidade. E é isso que às vezes a gente consegue uma absolvição no plenário e ninguém entende. É importante você falar isso, Lucas, porque em processo do Tribunal do Júri, a gente sempre deixa a mensagem para o pessoal o seguinte, quem está iniciando, galera, se você for contratado desde o início, desde aquele momento ali do flagrante, ótimo, porque ali é que você está começando a preparação para o seu processo do júri. Muitas das vezes o advogado é contratado para fazer um acompanhamento em delegacia, instrui o cliente de qualquer forma, eu não vou ficar no processo, esse processo não é meu, talvez não imagina que aquele processo ali vai desaguar no plenário do júri, e aquela primeira declaração lá na delegacia é aquela declaração que vai complicar o seu cliente lá no plenário do júri. E rechaçando o que você falou, na fase do 395, no sumário da culpa, quando você vai apresentar a resposta à acusação, você não apresenta todos os argumentos defensivos e deixa de pedir a perícia no telefone. Depois o promotor faz uma pergunta qualquer, o réu pula fora, no 422 ele pede a perícia do telefone. Cria-se uma armadilha, joga uma armadilha para ele, uma armadilha, lógico. Outra coisa que tu falaste muito importante, na resposta escrita do júri, por exemplo, eu quase não escrevo nada, tá entendendo? Muito pouco. O menos é mais, né? Depende muito do caso, mas mérito, quase nunca eu adianto nada. Quase é raro eu adiantar alguma coisa de mérito. Porque tem essas situações, não veio toda a perícia, a gente está pedindo ali um cerceamento de defesa, como é que eu posso... Eu ainda escrevo, como é que eu posso defender meu cliente se eu não sei do que ele está sendo acusado? Eu quero acesso aos autos e tudo mais e tal. Então, eu fico brigando por isso, eu quero acesso. Eu quero chegar lá no plenário e o juiz, quando ele me diz não, se o juiz for um daqueles que é Ministério Público, Futebol Clube, né? Se o juiz diz não, para mim tá ótimo, eu vou colecionando os nãos. Porque lá na hora do plenário, eu vou imprimir e vou mostrar para os jurados. Eu pedi, o juiz disse não. Eu pedi, ele disse não. Eu pedi, ele disse não. Então, o meu cliente quer falar. O meu cliente quer se defender. É diferente uma postura de quem quer agir do que aquele que fica recuando. Porque no júri, esquece essa conversa de presunção de inocência. Isso é papo furado. Se tu ir para o tribunal do júri pensando que tem presunção de inocência, você vai arranjar cadeia para o seu cliente. Não é assim que funciona. E não é pouca não, porque via de regra a denúncia já vem com homicídio qualificado. Hoje raramente, eu não sei aí no seu estado, mas aqui em Minas, raramente hoje a gente pega um homicídio simples. Né? Não tem Pelo mais, menos não aí tem. um recurso que impossibilitou a defesa da vítima já virou uma qualificadora quase que padrão aí para o Ministério Público. É impossível não ter. É igual caviar, né? Tá igual caviar, só ouço falar. Homicídio simples, eu só ouço falar. Mas eu estou voltando a esse tema. Uma coisa que eu vejo e tem uma discussão muito com os colegas é a questão do silêncio do réu. Hoje a gente tem que já está se pacificando, tem alguns juízes ainda que vêm, né, cometendo essas arbitrariedades. A gente viu outro dia no Instagram um juiz que inclusive virou o rosto no momento do interrogatório. A gente sempre orienta e depende muito do cliente a talvez responder só as perguntas do advogado, ali já previamente, que é o momento de defesa dele, então a gente vai montar a nossa estratégia. Mas tem alguns clientes que, mesmo ele respondendo somente as nossas perguntas, ele não ajuda o advogado. Então a gente tem alguns clientes que às vezes, se ele dá um bom dia, ele tem o poder de às vezes já contaminar o ambiente e já criar ali uma imagem ruim para ele. Então, qual é a sua opinião? Parece um bombom de alho. O cara infesta. Exatamente. Olha, primeiro eu queria mandar um abraço aqui para o Bruno, né, o Criminal na Prática, aqui, meu amigo Bruno, juiz de São Paulo. Um cara tem um grande canal aqui no Instagram, um juiz que ele é um cara que é fantástico, foi de advogado durante 8 anos, então
não chegou na magistratura assim já direto, tem uma vivência, soube advogar, né? E é sempre um prazer poder conversar com ele, e ele estar aqui é realmente algo fantástico, porque ele não faz esse tipo de besteira, né? De ingenuidade, que é ignorar o direito do acusado de permanecer calado para quem ele quiser. Mas olha uma questão que eu quero te colocar. Algo que é muito sério é o interrogatório em delegacia, tá? Isso é muito importante. O interrogatório em delegacia, ele tem que ser muito bem observado. Porque acontece muito em casos de júri, que a pessoa pega ali um advogado que é civilista, tá? Porque eu não sei qual é o problema dos advogados que não são do criminal, que parece que eles querem ficar se justificando para a autoridade. Tá entendendo? Para delegado, para uma coisa assim. Ah, então ele tem que depor, ele tem que falar. Não é assim. Não é assim. A acusação que tem que provar. É a acusação que vai atrás. A gente vai falar quando for interessante para a gente. Quem manda, isso é algo que eu falo, e alguns colegas, meus amigos que são promotores de justiça, não gostam que eu fale assim, e alguns colegas juízes também não. Mas é um fato. Quem manda no silêncio do acusado é o advogado. Quem manda na defesa é o advogado. Lógico, sempre com a concordância do réu, com a concordância do cliente. Por que eu digo que a gente manda? Porque é a gente que escolhe quando ele vai falar. É a gente que escolhe se ele vai delatar. É a gente que escolhe se ele vai confessar. É a gente que escolhe, enfim, é o advogado que vai escolher se o réu vai contribuir ou se ele não vai falar nada na acusação. E como é que o advogado vai fazer isso? Conhecendo a investigação. Eu vou te perguntar, como é que você vai responder, por exemplo, uma pergunta que você não ouviu inteira ainda? O cara nem acabou de te perguntar e tu já está respondendo. Aí o cara vai te dizer, porra, mas eu nem cheguei lá, eu já ia chegar, calma aí, o cara não vai dizer isso para ti? É a mesma coisa no interrogatório. Como é que tu já vais querer falar antes de conhecer tudo? Antes de saber tudo que tem? Isso é muito importante. Só que tem um ponto. Quando a gente está falando de júri, palavras são muito importantes. Então, é importante fazer constar, se o teu cliente for ficar calado, por exemplo, peticiona lá que ele tem interesse de prestar esclarecimentos após ter conhecimento integral dos autos. Peticiona. Assina tu e o cliente e protocola nos autos. Porque aí ele ficou calado, mas tu peticionou isso. Porque essa petição é que vai mostrar lá para o jurado, lá na frente, por que ele ficou calado para o delegado e falou para o juiz na audiência. Que ele queria falar. Aí o que tu vais fazer? Olha só. Na hora que tu peticionas isso, o delegado, muitas das vezes, ele vai dizer assim, eu não tenho interesse de ouvi-lo. Aí tu vais peticionar para o Ministério Público. Quer que o teu cliente seja ouvido para o Ministério Público. Aí o promotor vai dizer assim, eu não tenho interesse que ele seja ouvido. Entende? Quando chegar lá no júri, tu vai mostrar essa peça e essas decisões deles e tu vai mostrar o quê? Tu vai mostrar que eles não tinham interesse em saber o que aconteceu. Isso é credibilidade. Tu está construindo uma defesa. Você está construindo uma defesa. Qual é essa tua defesa? É a defesa do não me deixaram me defender. Eu não consegui me defender. Eu queria me defender e não deixaram. Eles só tinham um lado, eles só olhavam para um lado, eles não olhavam meus argumentos. E isso, o brasileiro, o latino, ele respeita muito. Ele olha e fala, pô, não quiseram deixar o cara se defender também, aí por que não quiseram? Aí começa aquelas teorias da conspiração e tu vai defendendo o teu cliente. Pô. Aí você cria a dúvida. E engraçado é que em Minas é muito comum, principalmente ter um inquérito, ter uma investigação, deu muita repercussão, você peticiona pedindo para ouvir seu cliente, o delegado às vezes vai segurando, você peticiona de novo, segura, até no final pedir a prisão temporária ou a prisão preventiva dele. E, doutor, volta outro dia e não houve. É aquilo que você falou, se você não tiver os protocolos para lá na frente você utilizar isso como meio de defesa, você vai ficar vencido. Hoje é muito comum, às vezes a gente encontra ou você é contratado por um outro cliente, e o cliente fala assim, mas o advogado falou que ia me apresentar na delegacia, doutor.
e às vezes você vai procurar no inquérito, nos autos, não tem nada. Não tem uma petição falando juntada, uma juntada de procuração. Porque o colega ele está só conversando com o delegado. E palavras o vento leva, a escrita fica. Scripta manente, a escrita fica. O Temer, eu acho que escreveu isso naquela discussão dele lá, aquela coisa do Joesley, né? Verbum volare, scripta manente. A palavra voa, a escrita fica. Então, a gente tem que peticionar. Com a polícia, a gente só fala por escrito. Com a polícia, a gente só fala peticionando, que é para garantir direitos. Que é para garantir, mas doutor, eu conheço, eu sou advogado aqui no interior, eu sou muito amigo do delegado, sou muito amigo do juiz. Você é muito amigo deles, até o processo ser de muita repercussão e aquele processo poder refletir na carreira deles também. Na hora que puder refletir sobre eles, a amizade muitas vezes vai para o saco. Verdade. Então, tem que ter seriedade. Nós temos que ter consciência que o advogado, ele é aquele que está ao lado do desgraçado, daquele que ninguém quer ter ao lado, do leproso. Então, nós temos que ter essa seriedade. Se a gente esquecer disso, a gente não defende direito. Concordo contigo. E já puxando um gancho aqui, Lucas, tem até uma pergunta aí já falando de habeas corpus. Ainda vamos segurar ainda um pouquinho de habeas corpus. O Lucas, que é um grande... Dizem aí, já me disseram aí que você é o príncipe do habeas corpus. Isso é coisa do Erid aí, essa jogadinha sua com o Erid aí. E quero saber, filho então, do Alberto. Quero saber quem é o rei. É o Toron? É o Toron o rei? O rei é o Toron, filho de Alberto Toron, o grande mestre em habeas corpus. E hoje, querendo ou não, brincadeiras à parte, a gente tem duas referências aí quando a gente fala em habeas corpus. Toron e Lucas Sá. O Toron, para mim, é um cara que, para mim, hoje é o maior criminalista que tem no país, ao lado do Nabor Bulhões. E o Toron, o livro dele é livro de cabeceira. Quem não tem, compra. E o curso do Lucas, vou deixar para ele falar aí. O seu curso, uma curiosidade, Lucas, tem um amigo nosso, ele não entrou, acho que não está no meu perfil, e ele é um pouco leigo com essas questões de Instagram. Na época que você lançou, acho que seu primeiro curso de habeas corpus, tem uma tela, um retroprojetor, e ele pirateou, ele pirateou. Ele pirateou isso, comprou na Deep Web aí, e chegou com isso com um pendrive, falou, Thiago, tem um curso aqui do cara de habeas corpus, tal, dá uma olhada aqui. Falei, deixa eu ver isso aí. Aí, coincidentemente, essa semana eu encontrei com ele e falou, vou falar com o cara que você estava pirateando o curso dele aí. Mas eu concordo, isso aí, nesse ponto, eu concordo com o Mano Brown, sabe? E, meu irmão, é a pirataria que me deu mídia. Eu falei pra ele, depois você deixa a senha pra nós e um login aí, libera o curso pra nós por alguns dias aí, viu? Não tem liberação de nada aqui, meu irmão. Aqui eu sou bisneto de português, é só pagando. Está certo. Ô Lucas, quais os casos que você já trabalhou, principalmente em tribunal do júri, em que houve uma necessidade de uma intervenção de um habeas corpus, seja um habeas corpus preventivo, às vezes teve muito, né? Acho que ano passado teve uma discussão muito grande daquela execução provisória da pena. Hoje já está mais consolidado, mas em interior... Primeiro ponto. Não cabe habeas corpus preventivo para execução antecipada de pena. Ponto é esse. Primeiro ponto. Não cabe isso. Por quê? Porque não cabe habeas corpus preventivo contra previsão legal. Está estabelecido na lei ali. O que cabe para você entrar com HC preventivo seria você fazer uma petição para o juiz, requerendo que o juiz declarasse uma inconstitucionalidade daquele dispositivo legal. O juiz tem que se posicionar sobre isso e contra isso tu entra com HC. Tem que haver uma provocação. Tu não poderia entrar com HC direto para o tribunal porque não houve uma decisão judicial sobre o tema. Entende? Sim. Esse é o ponto. A questão é essa. Agora, está pacificado já na 5ª turma e na 6ª turma que isso é inconstitucional. Então, tem alguns juízes que estão decretando isso. Existem alguns juízes que estão decretando isso no tribunal do júri, infelizmente, então estão equivocados. Mas aí você impetra um HC no tribunal, negou a liminar, tu vai para STJ e ganha. Entendeu? É isso uma coisa que eu quero ter muito, que os colegas tenham muita tranquilidade, não tenham medo de ir para Brasília. Vão. Sempre vão. Tem que ir para Brasília, porque muitas vezes o processo ele é ruim e o tribunal do teu estado ele está muito ligado ainda ao que a imprensa está dizendo ali, a pressão social, a pressão e tal. Até porque os tribunais eles são considerados como tribunais de apelação. Antigamente eram chamados de tribunal de apelação. Por quê?
Porque eles julgam os fatos. Então, eles são muito ligados aos fatos. E o STJ e o Supremo não, eles são mais ligados à aplicação do direito ao fato. Então, para o STJ, tu consegue com maior tranquilidade. Então, se houver um problema desse com o teu cliente, por exemplo, HC no tribunal negou, já deixa o HC padrão, eu acho que é importante isso, já ter um padrão, já deixar um modelão. Terminou o júri, prendeu HC no tribunal negou eliminar STJ, já deixa tudo pronto, já deixa os dois HCs prontos. HC para o TJ e HC para o STJ com superação da súmula 691. Que aí é batata, o cara vai para casa mesmo. Como é que está essa questão da superação da súmula aí 691? Queria que você falasse, que você tem mais conhecimento de causa. Está chegando o STJ, subindo para o STF, como é que está isso aí? Olha, isso sempre foi um problema, né? Isso sempre foi um problema porque os ministros, eles não gostam muito, os ministros, o STJ, o Supremo, eles não tendem muito a querer derrubar uma decisão de um habeas corpus que não foi apreciado o seu mérito ainda. Muitas vezes porque ainda não tem informações sobre o processo do habeas ainda não está completo. Então, a tendência deles é muito negar. Só que a superação da súmula 691, o que tu tens que fundamentar é o seguinte, muitos colegas, eles brigam com o tribunal. Eles brigam com a decisão que negou a liminar. Eles querem esculhambar com o desembargador no habeas corpus com o STJ. Não faz isso. Primeira coisa, o desembargador vai ler esse teu HC. Então, começa por aí, a gente é tudo ser humano, tá entendendo? Se o cara chegar comigo assim, vamos dizer, eu adoro a cortina aqui do escritório, e o cara chegar comigo e disser, essa tua cortina é feia, alguma coisa, eu vou brigar com o cara, porque é meu negócio. Mesma coisa que esculhambar o desembargador no HC, ele vai ler aquilo ali. E tu já vai ter um inimigo dentro da causa. Quando, na verdade, numa causa, tu não tem que angariar inimigos. Você tem que angariar pessoas que compreendam o que você está dizendo. Então, a primeira coisa, onde você tem que discutir a decisão que tem que ser combatida no teu HC e combatida com respeito, é a decisão do juiz de primeiro grau. É a decisão do juiz que decretou a prisão. Por quê? Porque foi negada uma liminar no TJ. E no STJ, tu estás dizendo que aquela liminar que foi negada, ela convalidou uma ilegalidade de primeiro grau, que é ilegal por conta disso. E é muito importante também entender da jurisprudência. Tem que entender como é que o STJ se posiciona sobre aquele tema, tanto a quinta quanto a sexta turma. Quando a gente entende, a gente lê e menta, e vai para o voto e lê tudo, estuda o que está acontecendo, por exemplo, eu estudo e eu imprimo o voto. Ou leio no computador, mas eu gosto de imprimir. E eu vou para a ponta da caneta. Risco, olha, tem isso, tal. Quando termina, eu faço as minhas considerações sobre o voto. Porque eu vou entender o que é aquele precedente. É assim que a gente consegue. Dá trabalho. Isso dá muito trabalho. Advogar dá trabalho. Isso é algo que eu quero que deixe muito claro. Advogar dá trabalho. Né? É como aquela música do Charlie Brown, né? Acho que é aquele Água Benta, Champanhe e Água Benta, que ele diz assim, não é tão difícil, mas também não é tão fácil assim. Né? Então dá trabalho advogar. Por isso que quando os colegas falam, Lucas, tem muito advogado aí, estão formando muita gente. Mas ter a carteira da OAB não quer dizer que o cara é advogado. Falta muito para o cara ser advogado. Ser advogado é outra conversa. Poder advogar é uma coisa, ser advogado é outra. Então não tem muito advogado aí, ao contrário, falta advogado no nosso país. Falta advogado no nosso país. Isso aqui não é arrogância, é um fato. Faltam advogados. Quando a gente vai atrás, é difícil encontrar. E a gente encontra muito pela ponderação, quando o colega abre a boca. Às vezes a gente vê muita coisa de Instagram, vídeo, foto e tudo mais. Quando o colega abre a boca é uma lástima. Tá entendendo? É muito triste. E aí a gente vê que os clientes não estão sendo postos em segurança. Entende? Então isso é algo que é muito importante. O advogado ele tem que trabalhar, tem que levantar a manga da camisa e trabalhar. E advogado dá trabalho. Porque não é um modelão de HC que tu vai sair soltando um monte de gente. Não. São princípios, são ideias. E a partir daquilo tu vai construindo a tua defesa.
Até porque hoje você pega, ó, você entra com HC no STJ, tem uma liminar negada, posteriormente vai ser julgado o mérito, então você tem que ter toda uma expertise ali de talvez despachar, lançar os memoriais, Isso, verificar se é o caso de uma sustentação oral ou não. Não muitas isso. das vezes trabalhar ali com os modelinhos já vendidos aí. Tem alguns advogados que vendem modelos aí É, pelas redes sociais, né, e se tornam famosos com isso. Então, eu acho que não é por aí. Eu gosto muito da seara do Tribunal do Júri, Lucas, principalmente por isso. Eu acho que é no júri que você conhece a advocacia, conhece o advogado, é daí que você sabe quem realmente está te representando. Porque ali olha, você tem voto. vou te dizer uma coisa, vou te dizer uma coisa. Aqui no meu escritório, eu advogo no júri, tá? Tribunal do Júri e crimes econômicos. Eu não advogo aqui no escritório lei de drogas. Não, não tem aqui no escritório crime de tráfico, não tem. O que tem é quando é filho de algum cliente que é empresário e termina vindo para cá para o escritório uma questão muito particular. Quando é questão de lei de drogas, eu indico para colegas que mexem, tudo mais e tal. Não, não trabalho nessa parte. Isso é muito ligado ao tribunal do júri também. Mas não é todo o caso do tribunal do júri que eu aceito. Entendeu? Porque a vertente daqui do escritório é júri e crimes econômicos. E nos crimes Sim, econômicos, eu terminei levando uma bagagem muito interessante do tribunal do júri. Porque quando a gente vai dar uma entrevista, vai defender um cliente, um empresário que passou por um perrengue, alguma questão, um problema, a gente fala sobre aquilo que é muito frio, que é um desvio de dinheiro público, é uma questão que é fria, são números, tu começas a explicar aquilo de uma forma que o povo começa a entender como é que vai caminhando aquilo, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo e tudo mais. Você vai ponderando nesse sentido. Então, a linguagem que eu uso no Tribunal do Júri é a linguagem que eu também uso nos crimes econômicos. E isso é um grande diferencial na minha advocacia. Eu percebo essa diferença na minha advocacia. Entende? entendo. E é o que eu faço aquilo. O júri é um julgamento do povo, para o povo e pelo povo. Não adianta, é aquilo que você disse, chegar com juridiquês no júri, chegar com muita formalidade. Você pega um jurado de roça, muitas das vezes um município que tem 5, 6 mil pessoas, ele não vai compreender a mensagem que você quer passar. Então, para aquele tipo de jurado ali, às vezes, ter uma arma em casa para ele é uma coisa normal Normal. e necessário. Então, dependendo da situação e do crime que você estiver trabalhando nele, do fato, não adianta você vir com palavras rebuscadas, algo diferente, não, porque você vai se perder. Então, seja claro, simples sem ser simplório, né? Aprendi isso com o professor Jaber, da Escola do Criminalista, e faça o seu trabalho da forma que tem que ser. Ainda tem outra É, coisa, uma coisa que é importante. No júri dá para falar a mesma coisa de várias formas. sim, Várias formas, dependendo do teu público. Por isso que é importante tu saberes quem são os jurados. A lista dos jurados é pública. Tu tens que saber quem são os jurados. Hoje, todo mundo se expõe nas redes sociais. Todo sim, mundo se expõe. O ser humano ele tem uma necessidade de dizer para os outros o que ele está fazendo. Eu não sei o que é, mas é uma necessidade de mostrar, eu faço isso, tal, 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 eu ando assim, a minha opinião é essa, tal, 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 é isso. E os jurados também fazem isso. Então, cabe ao advogado saber para quem ele está falando. Perelman, quando ele fala na arte da retórica, ele fala sobre você conhecer o seu público. Né? Aristóteles também falava sobre isso, Platão fala sobre isso. Todo mundo que falou um dia sobre retórica, e são duas artes que nós temos que conhecer, ciências, que sim. uma é filosofia e a outra é a retórica, que são as maiores ciências que tem da humanidade, todos falam que você tem que saber para quem você está falando. Por exemplo, eu não vou defender no Pará igual eu vou defender aí em Minas Gerais. É completamente diferente, são culturas diferentes, são formas de falar diferentes, são argumentos diferentes. É por isso que se eu for advogar em Minas, eu preciso de um colega da região para estar comigo. Eu preciso de um igual. Eu preciso de alguém que vá me fazer assemelhar com aqueles que eu vou falar. Porque não adianta eu ir para o júri e falar sobre algo que não é a verdade daquele povo, que não é a realidade daquele povo. Vou te dar um exemplo. Fui fazer um júri de um caso no interior do Pará, em que o cara estava sendo acusado de ter matado o outro, porque esse que morreu teria chamado ele de corno na frente da mulher. E ele teria ido para o soco com o cara pegou uma faca, e eles lutaram, e o meu cliente terminou dando uma facada e matou o cara. Beleza? Peguei o processo já no plenário, fui fazer o júri, cheguei lá no júri, três juradas, três juradas, três juradas com posicionamento muito forte,
feminista. Muito forte. Nas redes sociais, militância forte. Muito forte o entendimento sobre isso. E as juradas estavam ali no conselho de sentença, 3. E os outros 4, uma era uma senhora, que eu não sabia quem era, e os outros 3 homens que a gente tinha olhado também, e era algo básico, nem que sim, nem que não. Aí o que acontece? A promotora de justiça era uma mulher. E a promotora de justiça, na hora de falar, ela falava que o cara ser chamado de corno não era nada. Era besteira, era motivo fútil que justificava a qualificadora. Tá entendendo? Uhum. O que eu falei sobre esse fato? Eu falei o seguinte, quando o cara tá te chamando de corno, é porque ele tá falando, na frente da tua mulher, porque ele tá falando que a tua mulher te traiu, que a mulher traiu, que a mulher não respeita o relacionamento, que a mulher... Eu comecei a falar o que ela tá falando como se ela estivesse falando sobre a mulher, não sobre o Aí cara. você ganhou as feministas. Aí eu ganhei esse ponto. Isso foi importante. Foi uma das questões que rolaram no processo. Outra questão que teve também. Falei sobre a mesma coisa, sobre um outro ponto de vista. Para mostrar que é sério. E aí o que eu falei, complementei? Então o cara, além de tudo, ele está defendendo também o nome da mulher dele. Ele não está só se defendendo. Porque ela estava dizendo, como se o homem, só por se chamar de cor. Não está defendendo só ele, está defendendo a mulher dele, a família dele. São valores maiores. Tá entendendo? E aí foi caminhando por aí e deu certo. Mas agora, teve uma situação lá também que foi o seguinte. Isso a gente tem que ter percepção de cenário. A gente tem que ter percepção de mundo. E tinha uma senhorinha que ela vendia lá, era castanha do Pará. Aqui castanha do Pará não é tão cara, tá? Mas tinha castanha do Pará lá. Aqui é um absurdo. E ela estava vendendo uns biscoitos de castanha do Pará. E eu fiquei ali, eu sempre prestei atenção nisso, eu perguntei para um colega lá, e essa mulher, e essa senhorinha que está vendendo? Aí o colega me disse, Lucas, ela vende direto aqui, ela é muito conhecida e tudo mais. Eu falei, pô, beleza. Aí eu fui lá com ela, estava no intervalo da sessão. Parece besteira, mas olha só, parece besteira, mas olha isso. Eu acho que eu ganhei esse júri por causa disso. Eu sinto, sabe aquele sentimento? Eu sinto que foi isso. Uhum. Aí eu cheguei, estava no intervalo ali, todos os jurados, eu cheguei falando alto com ela, pô, quanto é que tá o biscoito e tal? Ela falou, olha, tá 3 por 10. Aí eu falei, não, 3 por 10 a senhora vende pro juiz, que ganha muito, e pro advogado, aquela conversa, papo furado, não sei o quê. Aí ela pegou, me vendeu lá um monte de biscoito, e eu peguei esses biscoitos e saí distribuindo. E eu tinha um advogado que estava lá comigo, um advogado novo, e eu falei, porra, toma esse biscoito. E o colega falou, pô, eu não quero. Eu falei, engole essa merda. Aí eu saí distribuindo biscoito pro jurado, biscoito para não sei quem. Tá todo... Aí eu fui com o juiz, doutor, o senhor quer esse biscoito? O juiz, porra, esse biscoito que é bom, me dá o biscoito. Chamou, foi uma confusão por causa desse biscoito. E aí eu fui com a doutora promotora levar o biscoito. Nessa que eu fui levar o biscoito para ela, eu passei na frente de todos os jurados, cheguei com ela e mostrei. E falei assim, doutora, a senhora quer o biscoito? Quer um biscoito? Ela falou assim, ela tava com aquela salada, sabe aquelas saladas de compota, assim? Que, porra, parece mais artificial, com frango, que, porra, parece que é aquele frango do McDonald's, que é só feito. Enfim, ela tava com aquilo ali, ela e a assessora dela. Aí eu perguntei, a senhora quer? Aí ela disse assim, eu não como disto. Aí eu falei, beleza. Aí eu virei para a assessora. Aí eu falei assim, a senhora quer, doutora, tal? Aí ela, eu também não como disto. Falaram alto. Aí eu, não, tudo bem. Aí eu virei para os jurados. Virei para os jurados, mostrei o biscoito e fiz assim. Tipo, ela não é dos nossos, porra. Tu tá entendendo? Tu tá entendendo? E aí, a partir daí, a tese, porque o que o Ministério Público faz? Ele pega, às vezes, um processo que é desse tamanho, a história é desse tamanho, e ela pega isso aqui, que é reduzir o réu a isso. Ou seja, vive numa bolha. A ideia, ela não é... Então, o ser humano é maior que isso. Eu estava mostrando que essa promotora, ela não tinha conhecimento social, ela não era igual. E aí, sacramentou quando a gente viu que ela estava com a mala pronta para voltar para Belém depois do júri. Ou seja, nem morar na cidade ela morava. Aí, meu irmão, aí a gente atropelou e foi absolvição. E é o que você falou, muitas das vezes essa linguagem, a comunicação corporal conta muito ali no plenário do júri. E principalmente você trazer o jurado para o seu dia a dia. Né? Você pegar um cidadão ali, que é da cidade, que o biscoitinho é o biscoitinho mais famoso da cidade, e você dá uma resposta dessa forma, eu não como esse biscoito, chega, né, no mínimo ali, uma indelicadeza, um ato
né, de grosseria muito grande, principalmente para quem está Ela não vendendo. é, ela não era dali, vamos dizer assim. O jurado olhou para ela e falou, pô, ela não é dos nossos. Se ela não é Verdade. dos nossos, o que ela está falando, eu não tenho que considerar, eu sou mais do advogado. Sou mais do advogado que parece ser um cara bacana, que, porra, vê comida pra gente, não sei o quê. Porra, isso tem alguma coisa a ver com direito? Não, mas tem a ver com carisma. Isso tem a ver com convencimento. Você se convence melhor se a pessoa lhe parece amigável. Ô, Lucas, acho que nós já estamos também já encaminhando para o final, mas é um caso Também está rápido finalizando a aqui. minha bateria. Minha bateria está com, acho que 3%. Tá no Vou final. te contar um caso rapidinho, muito parecido com o seu aqui. Uma cidade bem pequenininha, 4.000 pessoas aproximadamente. Eu fui fazer um júri e era uma discussão, só tinha um bar na cidade. E aí, no meio da discussão, cachaçada, um virou para o outro e falou assim, eu nunca carreguei defunto que você matou, não. Em virtude disso, gerou para ele um constrangimento na cidade e eles entraram em luta corporal. Ele acabou desferindo 2 tiros na pessoa e a pessoa morreu. No júri, você contando essa história, você fala, porra, o cara é doido, vai matar o outro por causa de uma besteira dessa. Mas no júri, foi alegado na época legítima defesa da honra, aquela questão toda, e passou a tese. Porque para aquela pessoa, para aquela cultura ali naquele momento, você ser ofendido daquela forma, te traz um constrangimento que você não pode sair na rua mais. As pessoas vão olhar para você e vão debochar de você. Em público. É aquela história, você tem que morar lá. Exatamente. Você mora lá. Uma coisa que é muito importante, eu vi um processo, um caso, que era eu acho que era aquele filme O Juiz. O Juiz. Com aquele cara que faz o Homem de Ferro. Sim. Né? E ele está defendendo o pai dele, que é juiz. Eu já assisti isso. E ele fala isso, ele fala que o melhor advogado que ele viu na vida dele foi um advogado que tomou uma pisa numa causa, perdeu a causa completamente, mas era uma causa muito ruim, muito complicada. Cuspiam no advogado, xingava o advogado, tudo mais e tal. Mas ele defendeu com muita dignidade, ele defendeu com muita seriedade a causa. E ele ainda disse assim, e sabe o que era mais importante? Ele ainda morava na cidade. Então eu acho que quando a gente vai defender alguém, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar, por exemplo, a gente vai ter um parceiro que é da cidade, que vai pegar aquele processo de repercussão duro, que, porra, a gente tem que pensar em tudo isso também. A gente tem que pensar em defender com dignidade, defender com seriedade, defender e dizer o seguinte, a gente está defendendo o cara com seriedade. Porque dá para defender qualquer causa, mas se você trabalhar com seriedade, é outra conversa. Porque você começa a ser respeitado. Os tribunais começam a te respeitar. Porque eles leem a tua peça e sabem que tu não está brincando. Eu tenho uma defesa que eu fiz, que eu diz assim, eu só quero defender o meu cliente. Eu falei isso 10 vezes, eu só quero defender o meu cliente. Eu só quero defender o meu cliente. Aí eu falei isso daí e falei o seguinte, é só isso que eu estou pedindo para Vossa Excelência. Aí, porra, aí o cara ficou falando que, porra, esse cara é doido, aí foram olhar e tal, terminaram anulando o processo para voltar, porque eu só queria defender a porra do meu cliente, eu não estava criando chicana, eu não estava criando nada. Tipo, foram 10 folhas de HC, mas eu reduzi 10 folhas de HC, cada folha era isso. Eu só quero defender o meu cliente. E eu não consigo defender o meu cliente, porque não me deixam, escondem as provas, escondem as coisas. Eu só quero defender o meu cliente. Isso é muito poderoso. Isso é uma reclamação. O advogado, quando pede liberdade, ele está reclamando. A gente está reclamando. Reclamando por quê? Porque prenderam ilegalmente. Tu não está só pedindo, tu está reclamando. Sim. Entende? Pô, infelizmente, nós não vamos ter tempo hoje para alongar aqui. Quando a conversa é boa, passa rápido. Não tivemos tempo também, tempo para falar o suficiente aí de habeas corpus. Tem muita coisa que eu quero aprender contigo aí, você poder passar para nós. Já fica o convite aqui para a próxima live. Clica aqui na minha página, clica no meu Instagram, tem um link que tem lá, tem tudo que eu falo de habeas corpus, está lá. Tem no Spotify, tem no YouTube, tem curso, se o cara quiser comprar também, dá uma olhada, ajudar aí a pagar o leite das crianças, tem tudo lá. Claro, que então, aqui tá caro, né? Tá caro, não é caro. Sabe, e vou te falar uma coisa, viu, Lucas? Você que advoga aí em crimes econômicos, depois você me convida aí pra gente dar uma volta de helicóptero, essas coisas. Esses advogados jamais patamar Toron, né? Então a gente quer do interior. Negócio de ficar andando de helicóptero, essa coisa de... Tu é galo ou tu é cruzeiro? Aqui é cruzeiro, pô. Então essa coisa de... Não, tu é cruzeiro? Não.
Eu sou galo vingador, velho. Sai daí. Porra, fraquejou a amizade agora. Mas enfim, já comunicou aqui que está faltando 20 segundos. Quero te agradecer, meu irmão, a oportunidade e dizer que você tem aqui um amigo, se precisar, conte comigo. Não vai faltar oportunidades aí para a gente poder realizar um bate-papo. Futuramente, se Deus desejar, vou fazer um evento aqui, convidar vocês, trazer você, o Ed, trazer uma galera boa aí pra gente fazer um evento bacana aqui na cidade, aqui, falando sobre advocacia criminal.